todos os fatos que estavam acontecendo. Nossa Senhora Aparecida, esse campeonato, centro cultural, compra de pneus e outros fatos que não cabe a mim aqui estar relatando, porque o momento não é oportuno. No entanto, a partir dali, segundo esses vereadores e o vice-prefeito, nenhuma providência foi tomada. Vieram novamente a mim. Houve inclusive uma conversa do vice-prefeito com o secretário Paulo Silva para que sentasse com a prefeita e fosse resolvido de uma vez por todas todo esse disse-me-disse dentro da prefeitura, para que fosse tornado transparente e colocado providências nessas questões, e não foi feito. Continue. Tanto que esse problema político já vinha sendo gerado há algum tempo. Eu, um dia abastecendo meu carro no posto de gasolina do senhor Marcão, sobrinho da prefeita, ele me colocou uma situação que eu de imediato procurei o vereador Ginho, procurei o vice-prefeito, coloquei ao senhor a situação que havia uma suspeita do sobrinho da prefeita contra o vice-prefeito. Eu pedi a esse senhor Marcão que, se ele não conversasse com o vice-prefeito, eu colocaria para ele toda a situação. Não aconteceu, eu contei para o vice-prefeito tudo o que aconteceu. Então já havia uma divergência política entre ambos. Nessa questão, quando o secretário Zé Vitor assumiu a Secretaria de Saúde, a divergência foi ampliada. O desgaste entre ambos foi muito mais grande, muito maior. Desculpa. E nesse sentido, criou-se uma tese dentro da prefeitura, grupo do Zé Vitor, grupo da prefeita. Mas esqueceram o terceiro grupo que estava dentro ainda. Então, nesse sentido, houve um desgaste, houve muito falatório, até que culminou com uma conversa do vereador Ginho com o Marcão, e a partir dali a coisa desandou. Foi feita uma reunião entre o senhor, o vereador Ginho, Zé Vitor, com o Marcão. Posteriormente, eu, o senhor, o vereador Ginho, Paulo Silva e Darcy, sobre esclarecimentos. Nós marcamos uma reunião com o prefeito numa segunda-feira. Na segunda-feira nós estávamos lá para fazer uma reunião com a prefeita. Ela falou: só quero conversar com o vice-prefeito. 10 minutos depois, a resposta que o vice-prefeito já não fazia mais parte do governo. Tudo em relação a esses fatos que foram levados a conhecimento da prefeita e que estava sendo gerado de uma conversa entre o vereador Ginho e o senhor Marcão, envolvendo prefeitura, Câmara e a questão política. Infelizmente, ou felizmente, deu-se no que está dando hoje essas CPIs, que poderiam ter sido evitadas se providências fossem tomadas. Porque na minha casa, se meu filho fizer alguma coisa errada, eu vou repreendê-lo. Se ele persistir no erro, eu vou tomar uma atitude. Se eu não tomo, não tenho moral para cobrar mais nada. E é isso que acontece em escala muito maior dentro da prefeitura de Juquitiba. Dia seguinte, pedi à senhora Sueli que assim a prefeita chegasse. Eu queria conversar com ela. Levei para ela um documento, 2 documentos para assinar. Como sempre fiz, mostrei o que ela estava assinando. Ela falou: ô Jair, faz mais um pedido para mim, eu quero trazer para Juquitiba, faz um pedido de um curso de cooperativismo. Eu falei: prefeita, a partir desse momento não faço mais nada na prefeitura de Juquitiba. Por quê? Prefeito, vamos conversar sobre o que está acontecendo. Ela pediu para fechar a porta. Eu falei: não, pode ser de portas abertas. Começou então o nosso diálogo amistoso, mas eu pedi para que ela olhasse no meu olho, porque pessoa que não olha no olho não merece confiança. Pessoa que fala olhando para o chão não merece respeito, e eu jamais faço isso. Eu olho no olho. Como os senhores nunca foram olhados nos olhos e não são bem vistos pelos olhos da prefeitura.
O senhor sabe melhor que eu. No entanto, o Pedro é o senhor da razão. Não é desabafo que eu estou falando fatos e acontecimentos. Infelizmente, eu deixei o governo exonerado. Não pedi para sair não, viu? Tem que ter moral para dizer, eu fui exonerado. Por quê? Porque sou sobrinho do vice-prefeito. E a pedido do sobrinho da prefeita, eu sou sobrinho do vice-prefeito, e a pedido do sobrinho da prefeita, e por tramóias internas, graças a Deus eu não faço mais parte do governo. De cabeça erguida, coração magoado, mas perseverante da minha honestidade, da minha índole, do meu caráter. Porque moral e caráter, senhores vereadores, a gente nasce. A conduta a gente aperfeiçoa durante a vida. Tem uns que não nascem, então não tem condições nem de aperfeiçoar durante a vida. Então, nesse sentido, é que eu estou aqui de livre, espontânea vontade, esclarecendo fatos. Fatos, inclusive, que é responsabilidade do legislativo, porque o legislativo só tem duas funções: legislar e fiscalizar. A única parte administrativa que o legislativo pode fazer é administrar os trabalhos internos. Essa é a parte administrativa. Os vereadores já têm 5 funções. A primordial é a que vocês estão fazendo agora: fiscalizar. Porque essa vocês têm obrigação para com o povo e para com o voto. Principalmente para o que diz aqui no artigo 24, parágrafo 1º. Vocês dão uma olhadinha na lei orgânica. Se vocês fizerem isso aqui, no primeiro dia, vocês tomaram posse. É o compromisso de vocês para com a população, para com os eleitores, para com a cidade que vos paga e que nós estamos como munícipes. É lamentável que se faça um levantamento e se apure uma medalha de 70, 90 centavos sendo pago 5, 6 vezes mais. O crime está aí, o jurídico, não está na quantidade de tiro que você dá na pessoa, mas na intenção que você praticou contra a pessoa. Assim é na prefeitura. Não importa se uma medalha custa 70 centavos, o que importa é que essa medalha de 70 centavos foi paga 5, 6 vezes mais, sem nenhuma qualidade. Jair, pegando um gancho no seu esclarecimento, o senhor acredita que o fato do vice-prefeito, vereador Cássio, vereador Ginho, após a reunião com a prefeita, cobrando dela que ela tomasse as medidas cabíveis e elucidasse todos os fatos que vinham ocorrendo de irregularidades na prefeitura, no qual foi dito também pelo secretário Zé Vitor ao secretário Paulo Silva que tomassem medidas, o senhor acredita que isso gerou o pedido de verificação de irregularidades, gerou a demissão do secretário Zé Vitor, a demissão de outros funcionários, inclusive a sua demissão, e de outras pessoas que também faziam parte do grupo político, que foi garantido pela prefeita ou por um secretário, pessoas ligadas ao vice-prefeito? 2 palavras já ditas aqui: com certeza. Senhor Jair, o senhor acha que, com toda a experiência que o senhor tem de administração pública, o senhor acha possível ser empregado num campeonato ...80 troféus e 330 medalhas? Como que é a pergunta?
toda a experiência que o senhor tem de administração pública, um campeonato como esse que foi realizado no Barnabés, o senhor acha que é possível se gastar, se empregar 80 troféus e 330 medalhas? Não sei quantos atletas tinha, quantas agremiações tinha participando. 12 agremiações. Quanto? 12